Olá, hoje vou fazer um bolo cítrico bem gostoso. Vamos lá. Eu vou precisar aí de um limão, uma laranja para fazer o bolo cítrico. Se quiser fazer só de limão também pode fazer, ou só de laranja também. Daí fica a escolha, né? Eu vou raspar. Eu preciso da raspa de um limão inteiro. Vou raspar as raspinhas. Não é pra raspar a parte branca, que senão fica amargo, sabe? E daí? Aí você raspa bem, tira bem, né? E a laranja também. Vou precisar de uma laranja, também das raspas dela. Então, eu vou raspar ela. Não raspando, cuidado pra não raspar a parte branca, né? Porque fica meio amargo. Daí, vou raspar, raspar, raspar. Aí, depois que eu raspar eles, eu vou tirar o suco, né? Eu preciso de 50 ml de limão e 100 de laranja, né? Eu vou cortar os dois e vou espremer e vou tirar o suco. Aí eu vou colocar minha balancinha também, porque eu preciso pesar certinho, né? Quem for fazer só de laranja, é 150 só de laranja. Quem for fazer só de limão, é 150 do suco de limão, tá? Daí eu espremo. O limão médio, mais ou menos, ele dá 50. Tá ok? Aí eu tô medindo. Agora a laranja, 100 ml, que eu preciso. A laranja também, uma laranja grande. Daí eu vou medir até dar 100 de laranja. Tá? Aí. Falta mais um pouquinho. Aí deu. Aí deu, né? Tirar pra lá. São 80 de óleo ali que eu tenho e 150 de suco. E aqui as raspas, ó. Vou colocar 150 gramas de açúcar. Pode ser açúcar refinado, cristal, que você tiver na sua casa, tá? Aí pesei 150 gramas. E eu vou misturar. Vou agregar bem isso aí no açúcar, ó. Pra ficar bem misturadinho. Ah, misturei bem. Ele vai ficar bem amarelinho. Olha como que fica, ó. Aí. Agora eu vou precisar de 4 ovos. Vou precisar de 4 ovos e vou separar as claras e as gemas. As claras eu vou colocar separado e a gema eu vou colocar com essa misturinha do açúcar. São 4 que eu preciso. Tá ok? Depois que eu misturar, vou mostrar, ele vai ficar bem homogêneo. Só que como eu vou usar uma batedeira só, pra aproveitar eu já vou montar as claras, né? Vou montar elas primeiro. Ponto de neve firme, ele não pode ficar muito assim duro, sabe? Porque fica ruim pra misturar daí. Depois, ele fica com uns pedaços, né? Daí ela tem que ser clara em neve, bem, não muito firme,
mas também não muito mole. Fiz na batedeira de mão mesmo pra ver, né, que é facinho, né? São poucos ingredientes. E eu gastei, na verdade, 28 minutos pra fazer, né? Só que como eu editei rapidinho, senão fica muito comprido o vídeo. Não tem necessidade de ficar tão comprido, né? Eu podia ter acelerado mais também. Daí bati, já tá quase no ponto. Só mais um pouquinho. Aí eu vi que tá mais um pouquinho e já tava bom. Aí agora eu vou bater aquela misturinha. Bater pra misturar bem, sabe? Não precisa bater muito, não. É só pra dissolver um pouco o açúcar, só. Eu bati, ela começa a ficar um pouquinho clarinha, ó. Mas tá líquida ainda, né? Tirei o açúcar ali. Do lado do bowl. Dou mais uma misturadinha. Misturei. Aí eu vi que tava bom já, né? Olha lá, tá vendo? E agora eu vou colocar o suco. Vou dar uma misturadinha de novo. Tá? E agora o óleo. O óleo de cozinha, girassol, de milho, de soja, o que você tiver. Um pouco de essência de baunilha também. É a gosto. Aí agora eu vou colocar a farinha. Eu tenho 200 gramas de farinha sem fermento. Vou peneirar ali em cima a farinha toda. Peneirar bem. E vou dar uma batidinha só pra misturar. Não pode bater muito, senão a massa fica pesada. A gente quer uma massa bem fofinha, né? Então, coloquei também uma colher de fermento em pó. E, ó, só dá uma misturadinha bem rapidinho. E já tá bom. Ó a textura da massa como que fica, ó. E agora eu coloco as claras, todas. E vou misturando. De baixo pra cima, de baixo pra cima. Bem delicado. Senão vai perder o ar, né? Perde o ar, daí ele vai ficar um bolo maçudo, pesado, né? A gente não quer um bolo maçudo, pesado, que ele bem fofinho, né? Misturando bem, até ainda bati muitas claras ainda, porque ela não misturou bem. Eu misturei de novo mais um pouquinho. Eu polvilhei a forma com farinha de trigo, passei margarina, farinha de trigo. Coloquei meu forno pré-aquecendo a 170 graus, 50 minutos. E eu vou colocar pra assar. E já volto com ele assado pra vocês verem como que ficou. E também vou falar o tempo que ficou, tá? Ele acabou de assar agora. Olha como que ficou. Ficou 38 minutos a 170 graus. Depende muito do forno, né? Aí eu tirei, eu deixo ali uns 5 minutos esfriando. 5 minutos. Mais do que isso, ele pode, quando você for desenformar, ele pode grudar e não sair. E se você desenformar ele quente, assim que você tira, ele pode quebrar. Então, você deixa ali
uns 5 minutinhos. Ele ainda tava quente, depois de 5 minutos. Olha. E você vê que ele não abaixou nada, né? Ele fica numa consistência, você vai ver ali, ó, parece que ele ainda tá mole por dentro, tá cru, né? Mas ele não tá. Ele tá assado. Ele fica mais leve do que o chiffon. Ele fica bem levinho, ó. Daí eu vou desenformar ele, né? Eu virei ele. Aí. Olha como ele ficou, olha, olha. Eu vou colocar onde... Eu vou colocar naquela lá. Eu não gosto dessa sujeira que fica... Toda hora fica caindo sujeira de bolo. Pelo amor de Deus. Aí. E ele não abaixou nada. É bem facinho de fazer. Não demora muito. Aí eu joguei açúcar, né, por cima. Açúcar de confeiteiro. Se você quiser, você pode colocar, fazer aquele suquinho de laranja com açúcar de confeiteiro, né? Bem pouquinho suco, umas 2 colheres só de suco, e colocando o açúcar e mexendo. Ele tem que ficar grossa e você joga por cima também, se você quiser, fica bem gostoso, né? Aí eu vou cortar ele, eu vou cortar até com a minha espátula, porque de tão fofinho que ele ficou, não precisa nem de cortar com a faca, olha. Olha como que ele fica. Ó, ele fica bem molinho, bem fofinho, bem úmido, tá? E assim que ficou o bolinho, o bolo cítrico. Espero que tenha gostado e obrigado por assistir.